Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Gripe aviária no DF. Depois da descoberta de 2 casos no zoológico de Brasília, foram tomadas algumas medidas de segurança. Entre elas, o fechamento do zoológico e a proibição de eventos com concentração de aves por 60 dias aqui no Distrito Federal. E para entender melhor essa situação, nós convidamos o secretário de Agricultura do DF, Rafael Bueno. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Muito obrigado, Renata. É uma satisfação a gente estar aqui conversando com os espectadores. Maravilha. Esclarecendo, né, sobre essa situação, dando mais informações. Como é que está a situação hoje no DF com relação à gripe aviária? Então, hoje nós estamos num momento de atenção, mas é uma atenção que a gente diz atenção vigilante. Né? Nós tivemos 2 casos de gripe aviária, os 2 dentro do Jardim Zoológico de Brasília, em aves silvestres, e que isso é muito importante para nós, já que o Distrito Federal ele tem uma produção de aves de corte voltada principalmente para carne, né, e exportação muito forte. Então, como o caso aconteceu no Jardim Zoológico, em aves silvestres, em um ambiente controlado, nós tivemos aí uma oportunidade também de avançar com os nossos protocolos de segurança, colocar em prática os protocolos que nós já temos estabelecidos no Distrito Federal desde 2023. Né? No momento, nós não observamos outras aves doentes. A gente tem um monitoramento constante pelos nossos técnicos da Defesa Agropecuária, junto com os veterinários do Jardim Zoológico de Brasília. Então, esses animais, eles são observados diariamente, desde o primeiro caso. Então, todos nós observamos se tem alguma sintomatologia referente à doença. Se apresentou, como foi o caso do emu, nós isolamos essa ave, ficamos acompanhando a evolução até o momento mesmo em que nós chegamos à conclusão que seria necessário fazer uma avaliação mais profunda em relação à doença e à coleta de amostra. Em relação ao primeiro caso, foi uma ave que é um pato-irerê, né? Ou paturi. Essa é uma ave migratória, comum na nossa região, mas que na época do inverno e do verão faz a migração pendular entre o extremo sul da Argentina, no caso agora do inverno, se direcionando até ali a América Central, né? No hemisfério norte. Essas aves, elas se deslocam principalmente pela diferença de temperatura, então quando a temperatura ela começa a baixar, elas fazem esse processo migratório. E nesse processo migratório é onde a gente tem observado aí, onde a gente pôde observar no Jardim Zoológico, que um dos animais, ele apareceu morto. E muitas vezes as pessoas perguntam, nossa, mas foi tão rápido a postura do zoológico em reportar esse animal morto? E isso decorre de uma ação da Secretaria da Agricultura, determinada pelo governador Ibanez Rocha, desde o ano de 2023, quando nós tivemos o primeiro caso de gripe aviária no Brasil, o Distrito Federal ele já decretou emergência zoossanitária. Com isso, nós estabelecemos todos os protocolos baseados nos protocolos preconizados pelo Ministério da Agricultura, junto com outros órgãos do governo do Distrito Federal, como Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Emater, Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, são vários órgãos que fazem parte desse processo, né, já se precavendo quanto a uma infecção, principalmente em aviários comerciais. Esse aí sim é o nosso grande receio, visto que o Distrito Federal, apenas no ano de 2024, ele teve um faturamento de mais de R$1 bilhão da cadeia da avicultura industrial de corte e a gente gera mais de 5 mil empregos diretos. Então, ela é uma cadeia extremamente relevante dentro do setor agropecuário do Distrito Federal. Aliás, ela é a nossa principal cadeia pecuária. Interessante, interessantíssimo. E realmente, né, foi muito rápido, exatamente porque há uma atenção constante no zoológico, né? Quais são os sintomas da gripe aviária nos animais? Então, Renata, quando a gente observa essa doença nas aves, né, ela é uma doença que ela tem uma característica, uma latência, uma alta patogenicidade muito grande em aves, a gente começa a observar sintomas como pescoço caído, ave cambaleante, as aves ali com diarreia, aves que tossem, aves que espirram, né?
a gente observa em algumas espécies que a coloração ali de barbela, da parte que é mais vermelha, rosada ali em volta dos olhos, ela já começa a ficar mais pálida, uma ave que começa a apresentar febre. Mas, de uma maneira geral, o que a gente fala para a população do Distrito Federal é o seguinte: quando você observar alguma ave que esteja doente, caída ou morta, entre em contato imediatamente com um serviço da Defesa Agropecuária do Distrito Federal. Nós temos os nossos números de WhatsApp, nós temos um e-mail que nós desenvolvemos apenas para que a população ela possa reportar esses casos. A partir das imagens que as pessoas, a população, ela manda pelo WhatsApp, a gente já consegue fazer um diagnóstico inicial e ver a necessidade de fazer um aprofundamento ou não. Durante esse período, desde que nós tivemos o caso aí do Irerê, foi nos reportado mais de 70 notificações pelo WhatsApp, né? E nenhuma delas se confirmou, graças a Deus. Graças a Deus. A gente até separou o número, vou pedir para colocar aí na tela, que é o 61991541539. Portanto, que é o número do WhatsApp para as pessoas poderem entrar em contato caso tenham alguma dúvida, né? E a gente sempre reforçou aqui, secretário, que não há perigo do consumo de frango, de ovos. Isso é correto? Perfeito, Renata. A gente, inclusive, fala para a população que é seguro o consumo da carne, é seguro o consumo do ovo, desde que seja preparado com cozimento ou com fritura. Certo. O vírus, ele não tem uma capacidade de sobrevivência em altas temperaturas. Então, a partir do momento que você coloca em cozimento, em cocção, que a gente fala, esses ovos, essa carne ou em fritura, é extremamente seguro e a gente fala para a população que não há esse risco, né? Então, nós tranquilizamos a população do Distrito Federal que não há risco no consumo. Tanto é que os países importadores de carne aqui do Distrito Federal, como Arábia Saudita, Japão, Rússia, México, eles continuam a comprar carne de aves do Distrito Federal, enviar aos seus países. O consumo está normal, então não há risco para a população. O que nós alertamos, sim, é em relação a animais doentes ou mortos, e aí nós reforçamos a população do Distrito Federal que, ao visualizar uma ave nessa condição, filme, tire fotos e mande para o nosso número de WhatsApp, porque isso é extremamente importante para que a gente tenha um diagnóstico rápido. Sim. E, de maneira alguma, entre em contato com essa ave. Perfeito. O segundo caso do zoológico necessariamente teve a ver com o primeiro caso? A gente já pode afirmar isso ou não necessariamente? Então, a gente não observa correlação entre os casos, tá? Inclusive, nós tivemos até um caso suspeito nesse meio que foi de um pombo e que deu o resultado negativo, mas nós não observamos relação entre os casos por conta do prazo. Então, nós temos aí algo em torno de 14 dias, que é o período aí de latência desse vírus, que ele pode contaminar, e o intervalo ele for maior. Então, o que nós observamos nesse momento? Que provavelmente foi uma segunda onda de contaminação vinda nessas aves migratórias, e ainda nós estamos investigando, junto com o Jardim Zoológico, como se deu essa contaminação. Se foi contato ave a ave, se foi contato pela água que esse animal consumiu, no caso o emu, ou pela ração, que eventualmente alguma ave contaminada tenha consumido a água ou essa ração e o emu tenha tido contato. Mas nós reforçamos a população do Distrito Federal, que nossa vigilância ela permanece constante e nós não observamos nenhum sintoma em outra ave. Perfeito. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre gripe aviária no DF. O nosso entrevistado é o secretário de Agricultura do Distrito Federal, Rafael Bueno. Secretário, a doença foi descoberta em 2006, não é isso? E esse foi o primeiro caso no Distrito Federal? Perfeito. Então, o primeiro caso que houve de gripe aviária no mundo, ele foi detectado no ano de 2006. No Brasil, em 2023, e no Distrito Federal apenas em 2025. Mas sempre o Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, lidou com muito zelo e muito cuidado com essa doença.
Então, a partir do primeiro caso, lá em 2023, né, que foi na região litorânea do Brasil, o governador Ibanez Rocha, ele determinou e estabeleceu um decreto de emergência zoossanitária. E ele foi muito importante para nós, porque durante esse período, até a ocorrência do primeiro caso, agora em 2025, ele nos deu oportunidade de estabelecer o protocolo, mobilizar os órgãos, estabelecer todo um sistema de segurança, visando preservar principalmente esses aviários comerciais e a população do Distrito Federal. Perfeito. Como ocorre a contaminação em humanos? Então, para que haja contaminação em humanos, já que é um vírus típico de aves, precisa ter um longo período de exposição e uma exposição de contato direto. Por isso que a gente recomenda que as pessoas não tenham contato com as aves, porque para que ela possa se contaminar, ela precisa ter contato com a secreção dessa ave, com o sangue dessa ave, né, com alguma parte que seja portadora do vírus e a pessoa acabe tendo contato, né? Da mesma forma, a ingestão de carne e ovos, a gente preconiza que tem que ser cozidos ou fritos, para que, caso haja eventualmente uma contaminação, o vírus ele vai ser eliminado. Mas a gente sempre alerta, não tenham contato com as aves, porque há o risco de contaminação. O Zoológico de Brasília, ele continua fechado, né? Há alguma previsão de reabertura? Como é que vocês estão tendo, que cuidado vocês estão tendo com relação ao espaço específico? Então, Renata, o que a gente observa e tem observado aí nesses dias que a temperatura tem baixado, foi um aumento da migração das aves, né? Irerês, andorinhas. Então, nós estamos permanentemente reavaliando a situação do Jardim Zoológico com os nossos técnicos da Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura, junto com os veterinários do Jardim Zoológico, observando o fluxo desses animais migratórios, né? Que foi o caso aqui do Distrito Federal, onde nós tivemos somente a gripe aviária em animais silvestres. Então, o que nós estamos levando em conta? A redução desse fluxo migratório, da presença dessas aves aqui no Jardim Zoológico, para que a gente tenha uma reabertura segura para as aves do plantel do zoo, para a população visitante do Jardim Zoológico e também para o corpo funcional ali do local. Certo. Então, assim, não há um prazo ainda? Vocês falam em algum prazo, assim, para a reabertura? Então, estamos reavaliando junto com as nossas equipes. Nesse momento, inclusive, nossa equipe está avaliando, porque a gente trabalha de segunda a segunda. Então, nesse momento, nossa equipe continua reunida com técnicos do Jardim Zoológico, avaliando o estado dos animais que estão lá no zoo e também vendo esse fluxo migratório. Mas o nosso interesse é, tão logo a gente até uma diminuição desse fluxo, a gente providencia essa reabertura do Jardim Zoológico, até porque, neste momento, nós não temos nenhum animal no zoológico apresentando sintoma. Perfeito. E aí também houve essa determinação da proibição de eventos com concentração de aves, né? Qual a importância dessa determinação? Então, o Distrito Federal, ele tem características muito interessantes. Então, aqui nós temos criadores de aves ornamentais, nós temos aí criadores de aves de canto, nós temos criadores aí de galinhas ornamentais, enfim, de várias espécies de aves. E o que a gente não quer é que haja um fluxo dessas aves entre estados ou regiões onde a gente tenha a ocorrência ou prevalência do vírus. Fizemos a edição de uma nova portaria agora, recentemente, no qual nós autorizamos as aves de canto que participem de torneios fora do Distrito Federal. Desculpa a ignorância, o que são aves de canto? Aves de canto são os canários, são aquelas, os passarinhos que a gente tem de canto, perfeito, né? Perfeito. Então, esses animais, eles participam de torneios no Brasil, e aonde tem normas de biossegurança muito elevadas. São animais de alto valor comercial, nós estamos falando aí de aves
de mais de R$100 mil em alguns casos. Então, os próprios criadores e os clubes ornitológicos, eles têm um cuidado muito grande. Tá. E, fora isso, a defesa sanitária agropecuária desses estados, né, a gente tem permanente conversação entre os estados e todos eles entendem que, nesse momento, para este tipo de animal, é seguro. Para demais animais, a gente ainda continua com restrição, né? Então, nós estamos restringindo, por exemplo, exposições agropecuárias onde a gente tem aves, né? Recentemente, nós tivemos aí o AgroBrasília, até com stand da Emater, onde faz aí toda a instrução para a criação de aves comerciais, né? Para postura, no caso de galinhas, para produção de ovos. E nós não tivemos a participação de aves lá. Por quê? A nossa preocupação e o nosso zelo é que essas aves elas não sejam expostas, sim, principalmente as aves silvestres, e eventualmente a gente tem aí uma contaminação cruzada. E isso tudo a gente reforça, é uma preocupação do governo do Distrito Federal para que a gente mantenha a sanidade dos nossos rebanhos comerciais, já que aqui a gente tem uma grande produção de aves de corte e também de aves de postura, que essa é uma característica e talvez uma peculiaridade do Distrito Federal, que é a produção de ovos galados, no qual nós exportamos, né? Aí para o México, para os Estados Unidos, para a produção de pintinhos. Interessante. A gente não faz ideia, né? Que o Distrito Federal tem essa abrangência, assim. Essa produção interna, você falou que há uma exportação muito grande, mas vai para o consumo interno também do Distrito Federal? Sim. Nós temos mais de 90% daquilo que nós produzimos de aves de corte no Distrito Federal é para exportação. Mais de 90%? Mais de 90%. Então, a quantidade que fica no Distrito Federal é uma quantidade muito baixa. Porque o nosso foco é o seguinte, como nós temos um território pequeno, nós precisamos agregar valor ao nosso produto. E nós conseguimos agregar valor fazendo a exportação, porque a gente está recebendo aí em dólares, em euros, enfim. Então, as nossas aves, elas são criadas com essa finalidade. Mas, eventualmente, a indústria acaba colocando um percentual desse produto para consumo no mercado interno, não necessariamente no Distrito Federal, mas no mercado interno, que atende aos consumidores também do Brasil. E há alguma especificidade na produção, na criação dessas aves aqui no DF? Ah, sim, Renata. Isso aí é fruto, inclusive, do processo de exportação que a gente passa, né? Como nós temos aí países compradores que são extremamente exigentes com a parte de biosseguridade, então aqui no Distrito Federal nós temos uma característica bem interessante. Aqui é onde nós temos a maior população de aves alojadas por metro quadrado. Então, a gente tem uma densidade populacional muito alta. E isso nos coloca em uma exposição controlada de risco, porque quanto mais aves confinadas juntas, mais risco a doença. Mas, para mitigar isso, nós temos os nossos protocolos sanitários. E o Distrito Federal tem protocolos muito rígidos, por exemplo. Aqui, todas as granjas comerciais, elas precisam ter circuitos fechados de água. Então, a água ela tem que vir de um poço artesiano e esse circuito fechado, ele vai do poço para a caixa d'água, para os filtros, até chegar nos bebedouros que estão dentro de um espaço fechado, onde essas aves são criadas. E nós temos todo um sistema de telamento em volta dos nossos aviários, que é para não permitir que aves silvestres tenham contato com as nossas aves. Todos os aviários comerciais do Distrito Federal é terminantemente proibido ter árvores frutíferas, árvores que atraiam aves, né, ali para se empolerar, para que a gente tenha o máximo de distância entre as aves que são criadas comercialmente com as aves silvestres. Então, há uma preocupação muito grande, inclusive de entrada de veículo para esses aviários, que precisam ser totalmente desinfectados, a entrada de pessoas nesses aviários, que é uma entrada controlada e com um processo de higienização e desinfecção, porque o que nós não queremos é doença para atrapalhar os nossos negócios de exportação. Com certeza. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco, eu te espero.
Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre gripe aviária no DF. O nosso entrevistado é o secretário de Agricultura do Distrito Federal, Rafael Bueno. Secretário, recentemente o governador, depois desses 2 casos, né, criou um centro de operações de emergência em saúde exatamente focado a isso. Como é que é a atuação desse centro? Isso, o governador sempre muito preocupado com a população do Distrito Federal e também com a parte comercial, né, a criação dessas aves comerciais. Baseado no protocolo do Ministério da Agricultura, criou esse centro integrado de controle da crise, da emergência zoossanitária. Ele é coordenado pela Secretaria de Agricultura, no caso a nossa Defesa Agropecuária, mas junto conosco está aí a Secretaria de Saúde, né, por meio de um protocolo especial e com uma equipe especial que é capacitada em gripe aviária, né? Nós temos aí a parte da Secretaria de Educação, que tem nos ajudado com a escola no campo, onde nós temos participado, junto com professores, os estudantes da área rural, em parceria com a Emater, na capacitação deles sobre a sintomatologia dessas aves, desde 2023 entregando cartilhas, mostrando quais os sintomas da gripe aviária, quais os contatos que eles devem manter conosco em observando animais na zona rural com características da gripe aviária, mas também nós contamos com o apoio do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, com a Polícia Militar por meio do Batalhão Rural e Batalhão Ambiental, com o DR, enfim, Defesa Civil, outros órgãos que participam conosco, como o IBRAM, Secretaria de Meio Ambiente. Então, há um esforço muito grande do governo do Distrito Federal dentro desse protocolo, onde cada agente, cada ator que faz parte desse centro integrado sabe o seu papel, seja no momento que nós estamos vivendo agora, que é um momento mais educativo e preventivo, porque os nossos casos foram isolados em aves silvestres dentro do zoo, mas também de rápida resposta, caso eventualmente venhamos ter uma contaminação em aves em ambiente comercial, que aí nós temos todo um protocolo a ser administrado para a rápida contenção desse vírus. Ou seja, acendeu um sinal de alerta, mas não há motivo para alarde, né? Porque Perfeito. O governo está muito bem preparado e, acima de tudo, monitorando, né? Perfeito. Frequentemente. Isso, desde o ano de 2023, o governo do Distrito Federal monitora a doença aqui. Esse monitoramento ele se dá tanto em aves comerciais quanto em aves silvestres. Então, para aves silvestres, desde 2023, a gente monitora os paturis, né, os irerês, as andorinhas, em lagoas, em barragens no Distrito Federal, porque são aves, no caso dos irerês, aves aquáticas, e no caso das andorinhas, elas param aqui no Distrito Federal para repouso, descanso e consumo de água e alimento. Então, desde 2023, a gente já monitora esses animais, a gente instala armadilha, captura alguns animais, coleta sangue, observa o comportamento deles. O governo do Distrito Federal tem utilizado tecnologias como os de drones para monitorar essas aves, próximos a esses locais que a gente já tem identificado, são ambientes que eles costumam pousar, se alimentar, beber água. Nessa parte dos animais comerciais, desde 2023, a Defesa Agropecuária ela visita os aviários, fazendo inquérito zoossanitário, então a gente coleta ali a amostra dos animais, né? Coleta também informação com os trabalhadores, observa os animais, instrui sobre protocolos de biosseguridade, a fim de evitar a ocorrência da gripe aviária aqui no Distrito Federal. Então, há sim uma preocupação muito grande do governo do Distrito Federal. Afinal de contas, nós estamos falando de uma cadeia que movimenta mais de R$1 bilhão, 5 mil empregos, além da população do Distrito Federal, que tem toda a atenção referente aí ao cuidado com a doença. Apesar de ser difícil, né, esse contágio, a gente já falou aqui, você tem que ficar muito próximo do animal, ter acesso à secreção e tal. A gente falou dos sintomas nos animais. Os sintomas em humanos são parecidos também com gripe? Ou... Então, é uma doença que, na verdade, é um vírus de uma gripe, né, com uma cepa diferenciada. No Brasil, não se reportou caso em humanos, mas a Secretaria de Saúde, dentro do protocolo estabelecido e do Centro Integrado de Ações,
acompanhou todos os servidores que tiveram contato com Irerê e com Emu durante 10 dias, observando se eles apresentavam alguma sintomatologia referente à doença, porque o que nós não queremos, de fato, é a transmissão, seja para aves comerciais, seja para a população do Distrito Federal, por meio do contato ou dos servidores, ou, enfim, de alguma pessoa que tenha contato com a ave. Lembrando que os nossos servidores e o Serviço Veterinário Oficial, que é a Defesa Agropecuária, ela opera com EPIs protocolares, isso utilizados e preconizados em todo o mundo pela Organização Mundial de Saúde Animal e aqui no Brasil referendado pelo Ministério da Agricultura, que coloca em segurança esses trabalhadores para poder manipular esses animais contaminados. Tá bom, muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado, Renata, e obrigado a presença de cada um que pôde aí nos acompanhar. Com certeza. E o Band Entrevista fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.